Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama e vamos aqui para a segunda edição do nosso giro de notícias dessa terça-feira. Vamos atualizar aqui as informações sobre o nosso Vascão e o assunto mais uma vez vai ser Maracanã. Que chatice, que novela, vocês sabem que é um assunto que eu realmente não gosto de falar porque é um assunto desgastante. É um assunto chato, é um assunto que deixa a gente estressado, é um assunto que realmente tira a gente do sério, né? Mas a gente tem que falar. Bom, hoje o presidente do Fluminense esteve no Redação Sport TV, programa comandado pelo André Rizek lá no Sport TV, e falou sobre a licitação do Maracanã, sobre esse processo de gestão do Maracanã, deu a versão dele, né? Dos fatos, a versão dele e do Flamengo, evidentemente, já que os dois administram ali juntos o estádio. E bom, o que eu posso dizer é que o Vasco foi desrespeitado, né, pelo presidente do Fluminense no Sport TV e até agora o Vasco não se manifestou. Por que o Vasco não se manifestou? A gente vai conversar também aqui sobre isso. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes, eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito. Deixou o like e se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. Começo com um recadinho aqui do OneFootball. Se você ainda não baixou o OneFootball, tem o link aqui na descrição desse vídeo e tem o QR Code também na tela que você pode apontar a sua câmera e baixar o OneFootball gratuitamente. Agora que começou o Brasileirão, né? Vamos ter aí um jogo atrás do outro, todo final de semana tem rodada, então é importante você ter o OneFootball na palma da sua mão ali no seu celular para você ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasileirão e de todas as informações também sobre o nosso Vasco da Gama, beleza? OneFootball, aconteceu alguma coisa importante no futebol brasileiro, é notificação na sua telinha, beleza? O link tá aqui na descrição desse vídeo e também tem um QR Code aparecendo na sua tela. Bom, vamos lá, né? Vasco, Flamengo e Fluminense estão aí nessa briga pela gestão do Maracanã, que até o dia de hoje, vence hoje, né, o termo de permissão de uso ali que o governo concedeu para Flamengo e Fluminense. Esse termo vence hoje, o Vasco entrou com uma liminar para que não acontecesse a renovação automática, né, para a dupla Fla-Flu. Isso está tendo todo um imbróglio. O Vasco, inclusive, se manifestou mais uma vez no processo e daqui a pouco a gente vai ler aqui os tópicos, né, que o Vasco colocou ali respondendo à dupla Fla-Flu e o governo do Rio de Janeiro. Mas antes, a gente vai falar aqui sobre a entrevista que hoje o presidente do Fluminense concedeu ao Redação Sport TV, programa comandado pelo André Rizek. Ele ficou lá por mais de 20 minutos, né, dando o lado dele desse imbróglio, né, do Maracanã. E a gente pode perceber, assim, que nas falas, né, do presidente do Fluminense, a todo tempo ele tentando provocar o Vasco, ele tentando, de certa forma, irritar, né, o torcedor do Vasco e jogando pra galera, jogando pra torcida do Fluminense. E aqui, cara, o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, tá fazendo o dele, né? Tá fazendo o papel dele. Ele tem que se comunicar com o torcedor do Fluminense, ele não tem que se comunicar com o torcedor do Vasco. Então, é claro, a gente fica irritado, falou coisa ali que, evidentemente, a gente não concorda e sabe que não é assim, mas ele tá falando pro público dele, né? Pra galera dele, pra torcida do Fluminense. Faltou alguém do Vasco entrar ao vivo no Redação Sport TV e rebater, né, as coisas ditas pelo presidente do Fluminense. Então, eu vou colocar aqui o que disse o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, detonou ali o Vasco, a 777, né, com bastante inverdades, né, sobre o processo de venda do Vasco, sobre as intenções do Vasco com o Maracanã. Enfim, falou bastante coisa ali que não dá pra gente aproveitar muita coisa, mas é importante que você, torcedor, saiba, né, o que foi dito. Confira. O que acontece é que Flamengo e Fluminense são os gestores do estádio, possuem compromissos com o estádio, compromissos com a manutenção do estádio, compromissos financeiros, compromissos de melhor estrutura. Foram investidos mais de 100 milhões de reais nos últimos anos. E o que se nota, o que a gente nota, é que a partir do momento em que o Vasco foi assumido por uma empresa de private equity, que, enfim, não é muito atento a esse assunto, são empresas que compram empresas quebradas, né? São fundos que compram empresas quebradas para tentar reestruturar e vender mais à frente.
A partir do momento em que o Vasco vira uma SAF e passa a ser gerido por uma empresa de private equity, o Vasco passa a ter o interesse do Maracanã diferente do que ele teve nos últimos anos. Flamengo e Fluminense, por vezes, deixam de jogar no Maracanã para preservação do gramado. E todas as últimas vezes que o Vasco foi à justiça, pediu para jogar no Maracanã, distinguindo o cronograma, repito, porque Flamengo e Fluminense jamais se puseram ao Vasco jogar no Maracanã desde que cumprido o cronograma do estádio. Então, essa falácia que a gente não deixa jogar um dia depois o outro, mas a gente às vezes joga, a gente só jogou nos últimos 10 meses, uma vez, um dia após o outro. Flamengo e Fluminense só jogaram uma vez, um dia após o outro, nos últimos 10 meses. E a outra única vez que se jogou nos últimos 10 meses, um dia após o outro, foi o Vasco ganhando na justiça de jogar e destruindo o gramado, como aconteceu no último domingo. Nitidamente, o Vasco simula um endurecimento da nossa parte, dizendo, eles endurecem, por isso que eu vou à justiça. Esse endurecimento não existe, existe um posicionamento técnico, e agora o gramado está destruído depois de 2 jogos seguidos no final de semana. O Flamengo nitidamente vai ter um prejuízo durante a semana, vai jogar num gramado ruim, porque eu duvido que se tiver o Vasco vai jogar todos os jogos lá e vai deixar de usar São Januário, senão não teria sentido ele fazer uma obra em São Januário para reforma, e depois nós possivelmente vamos ter o Maracanã, quem sabe, sem nenhuma crítica, para a gente ver Holiday on Ice. Com todo respeito, é no ano em que, depois de gerir o estádio por muitos anos, Flamengo e Fluminense estejam disputando há 4 anos a final do Campeonato Estadual, estejam disputando o topo do Campeonato Brasileiro já há alguns anos, estejam disputando a Copa Libertadores todos os anos, estejam disputando as fases finais da Copa do Brasil a todos os anos, sejam os gestores do estádio, tenham investido 100 milhões e tenham que jogar num campo destroçado durante a semana próxima toda, porque uma decisão judicial, uma liminar, coloca um clube para jogar que, repito, fazendo aqui uma lembrança histórica, um clube que há 10 anos atrás disse que não queria o Maracanã. Mas era um outro presidente, era outra diretoria. Ok, não, assim, não nos importa isso. O que nos importa é que falou naquele momento a instituição. Bom, após o presidente do Fluminense falar, ele falou ali por cerca de meia hora, eu coloquei aqui um pequeno trecho, né, que ele fala do Vasco, mas tem em outros momentos também, ele cita os interesses do Vasco no Maracanã, enfim, provoca o Vasco de certa forma, joga para a torcida dele. E depois, né, que o presidente do Fluminense falou, o André Rizek abriu o Redação Sport TV, abriu o programa para que o Vasco, a diretoria do Vasco, se manifestasse, né, desse ali a sua versão desse caso. Mas, até o momento, a diretoria do Vasco não se manifestou. Confira o que disse o André Rizek. Ô Mário, eu não vou falar pelo lado do Vasco, não cabe a mim falar pelo lado do Vasco. Faço um convite aqui que, se o Vasco quiser se manifestar publicamente no programa, as portas estão sempre abertas, não só ao Vasco, mas a qualquer clube do Brasil. Então, vou deixar que, se o Vasco quiser se manifestar pelo lado dele, que o Vasco nos procure, e o Vasco tem os canais, as portas estão abertas. Então tá aí, né? As portas do Sport TV foram abertas pelo André Rizek. Então, assim, eu acho que o Sport TV fez o papel dele também, ouviu o lado de lá, que é o lado do Fluminense e do Flamengo, e abriu as portas para o Vasco também se manifestar, né? Para o Vasco falar. O Vasco que não procurou para falar. E aí eu acho que é um erro de comunicação do Vasco. Porque, cara, o Mário Bittencourt sabe que muito do que ele falou não é verdade, mas é uma guerra de narrativas. E o que o Mário Bittencourt quer que o público geral, que o povão, que a torcida do Flamengo, do Fluminense e quem é de outro estado, o que ele quer que esses torcedores pensem? Que o Vasco quer tirar Flamengo e Fluminense do Maracanã, pro Vasco jogar lá e fazer o Maracanã virar um palco de show. Que o Maracanã vai ser vendido para uma empresa privada e só vai ter show e jogo do Vasco. É isso que ele quer que todo mundo pense, mas a gente sabe que não é assim, né? O Vasco deixou na sua proposta as portas abertas para Flamengo, Fluminense e Botafogo jogarem no estádio quando quiserem, mas nessa guerra, né, de narrativas, não é isso que o presidente do Fluminense quer que as pessoas pensem sobre as intenções do Vasco com o Maracanã. Por isso que era importante o Vasco também vir a público e falar, o Vasco mostrar o seu lado, mostrar as reais intenções, o Vasco falar publicamente em rede nacional, a mesma coisa que o Vasco falou aqui no processo, né? O Vasco se manifestou hoje no processo até de forma interessante,
Mas eu acho que falta o Vasco falar isso também pro povão, para todo mundo ouvir, e até para defender, né, os interesses da instituição. Eu vou ler aqui a manifestação do Vasco, né, na liminar para impedir que Flamengo e Fluminense renovem ali o termo de permissão de uso. O Vasco coloca no tópico 5: é oportuno salientar que a temerária e deselegante postura de Flamengo e Fluminense tem o único objetivo de tumultuar o presente feito, retardar a análise do mérito para, com isso, viabilizar mais uma renovação de TPU por baixo dos panos, às escuras e sem a devida publicidade. Basta analisar a petição de número tal, para se verificar que o tom utilizado pelos referidos clubes é jocoso, bravateiro e infantil, inclusive, completamente desconectado da seriedade do tema ora tratado. O embargado, ao contrário, está comprometido em implantar uma gestão profissional ao Complexo Maracanã, estabelecendo uma parceria com os melhores gestores de estádios de futebol do país, dentre eles a W Torre, que atua na gestão atualmente do maior case de sucesso do país em termos de complexo esportivo, o Allianz Parque, ao contrário do Flamengo, que mal consegue gerir os seguidos escândalos de sua amadora diretoria. É importante deixar claro que o embargado, né, é o Vasco da Gama. E a gente segue aqui lendo, né? Por fim, quanto à alegação que os interesses são mesquinhos porque o embargado, no caso o Vasco, seria de propriedade da 777, enquanto os embargantes seriam entidades filantrópicas, aí no caso Flamengo e Fluminense, anote-se que o Complexo Maracanã não passará a ser do Vasco da Gama ou da 777. O embargado, Vasco da Gama, promoverá apenas uma gestão profissional, moderna, com visão empresarial, internacional e, sobretudo, lucrativa para quem importa, a administração pública. Foi a manifestação do Vasco, que eu achei boa a manifestação do Vasco dentro do processo, mas é importante também você falar para a torcida, você falar para o grande público, porque senão vira uma guerra de narrativa onde o Vasco não se manifesta e o que Fluminense e Flamengo ficam falando aí aos quatro cantos, mesmo sendo mentira, acaba se tornando verdade. Então acho que o Vasco, através da 777, tem que se manifestar, talvez amanhã, no mesmo horário que o presidente Fluminense falou, falar ao vivo no Sport TV e dar a versão do Vasco sobre os fatos. É isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima.